Gente, que jantar maravilhoso. Max, mais uma vez, muito obrigado, viu? Que chá de amendoim, rapaz. Meu Deus do céu. Nem Salomão tinha um chá desse. É verdade, é verdade. Samu, vamos lá, pode passar aí. Gente, é muito importante, né, a gente ter essa frase aqui, achei muito forte do livro. Eu li o livro Qualificados há bastante tempo. Assim que eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, eu vim como pastor batista. E quando eu cheguei no Verbo, parecia que era uma outra Bíblia, era uma outra história. E aí eu disse, rapaz, eu vim para uma seita, né? É a seita que dói menos. E cada vez mais eu fui vendo a grandiosidade do que era esse ministério, né? Muito forte. E eu confesso que quando eu comecei o Rema, eu comecei a buscar alguns livros, mas o Qualificado foi o que mais me impactou. Porque não é um livro para uma semana ou um ano da vida. É um livro para a vida toda nessa caminhada. Amém. Sabe aquele check-up que você precisa fazer anualmente? Os homens, eu lá no Brasil sempre fiz um check-up todos os anos, para saber como é que está a minha saúde, como é que andam as coordenadas, né? E o livro Qualificados é para você fazer esse check-up no mínimo anual, pastor. Porque as instruções, as direções, né, que ele traz é algo fantástico. Deus não chama os qualificados. Então deixa eu te dizer, amigo, é uma honra e um privilégio ser chamado por Deus, porque Ele qualifica os que Ele chama. Então não precisa encher o peito de pombo, não. Eu já contei essa história aqui do burrinho, né? Que o jumento estava lá e ele chegou em casa todo feliz, animado, dizendo para a mamãe jumenta lá dele que ele entrou na rua lá e todo mundo dando parabéns, soltando alegria, batendo palma. E ela disse, isso nunca aconteceu. Ele, mas aconteceu hoje comigo, mãe. Todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim. Você precisava ver todo mundo com os matinhos assim, ó, balançando, uma alegria, e eu passando lá. Ela, foi mesmo, meu filho. Osana, Osana, e o jumento lá feliz da vida. E aí a mãe, espera aí, faz o seguinte, amanhã faço o mesmo percurso e vamos ver se acontece a mesma coisa. E aí ele foi. Só que agora, essa vez que ele foi fazer o percurso, ele fez sem Jesus em cima dele. E aí nada aconteceu. E ele chegou em casa triste, dizendo, mãe, sabe que daqui hoje não aconteceu nada? É porque, meu filho, sem Jesus você só é um jumento. A gente sem Jesus só é um jumento, amigo. Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. Pode passar, Samuel. Livro de João 15:16, abra sua Bíblia, ligue seu iPad, ligue seu celular. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor. Deus chama, né? E nós respondemos. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário. Eu acho isso fantástico nesse versículo. Não fosse vós que escolhesses a mim, pelo contrário. Gente, o pessoal me pergunta, qual o time que você torce? Eu falo, o time que está ganhando. Eu não tenho um time, não. Pronto, se está ganhando Flamengo, eu sou Flamengo. Se está ganhando Vitória, eu sou Vitória. Porque a gente tem a tendência de só escolher o que é bom, amém? Eu nunca vi alguém dizer assim, saindo de casa, rapaz, eu tô com desejo de ter a vida daquele mendigo. Pense numa coisa que me inspira, que vontade. Eu tô com vontade de levar uma topada. Eu tô com vontade de perder o dinheiro. É assim? A gente só procura o que é bom. Então a gente só escolhe o que é bom. Só que nesse versículo aqui eu fico vendo que com Jesus o negócio foi diferente. Ele olhou a gracinha que nós somos e mesmo assim ele disse, eu escolhi a vocês. Não foi vocês que me escolheram. Gente, a minha esposa me escolheu. Ela fez uns votos lá, ela disse, umas provas com Deus, e de repente foi respondido lá e o negócio encaixou. E eu fiquei feliz de ser escolhido por uma pessoa como aquela. Isso já me deixa muito animado. Mas imagina você saber que foi escolhido pelo Criador de todas as coisas.
Olha o poder e a potência de quem eu e você somos. O Criador de todas as coisas disse assim: você não me escolheu não, foi ao contrário. Eu escolhi o time perdendo, porque eu faço qualquer time perdedor mais do que vencedor. Então eu quero que você entenda que esse time que está aqui foi um time que foi escolhido pelo próprio Deus. E quando ele escolheu, ele não teve surpresa no meio do caminho não. Ele sabia a mercadoria que ele tinha se associado. Ele sabia qual era os carrapatos que ia vir. E mesmo assim, ele foi e me escolheu e escolheu a vocês. E vos designeis para que você vá e dê fruto. Olha o único pedido. Olha a única missão: ir e dar fruto. Ser escolhido por Deus, e Ele não disse pelo seu dinheiro, pela sua capacidade. Eu vou te escolher para que você faça só uma coisa: siga e agora dê fruto nessa sua jornada. Eu preguei quarta-feira que ovelha é que gera ovelha, não é pastor. Esse lugar vai encher porque nós temos uma missão de ir e dar frutos. Eu estou feliz demais, gente. Eu consegui trazer 3 pessoas que pro evento amanhã dos homens, e eu cheguei agora. Hein, pastor? É uma reunião de líder. A gente pode falar bem aberto, não pode? Tem gente que está aqui há tempo e não consegue trazer um convidado para o culto. Não é porque não consegue não, é porque não se dispõe a fazer. Ele vive o evangelho só para ele mesmo. Está bom indo para o culto voltar? Já é corrido, bate e volta. Ele não entende a missão que é de propagar e multiplicar isso. E foi coisa linda. Hoje o telefone tocou de um que eu falei há 2 semanas atrás. 2 semanas atrás que eu conheci a esposa dele no Uber, que você chama aqui de Lyft, não é isso? E eu vi falando de Jesus, da grandeza, da bondade. E aí convidei ela, convidei o esposo há 2 semanas atrás. Aí hoje ele me ligou querendo ir pro VL. Aí eu disse: lindo de Jesus, hoje não vai ter o VL não, porque tem ainda algo muito maior, um treinamento e capacitação do povo do VL. Porque é isso que você tem que trazer, inspiração, né? É uma inspiração, ó. Mas amanhã tem um churrasco dos homens e você já está convocado. E comecei a contar e falar, moral da história, depois de falar bem muito, quem corta o cabelo do homem é o pastor. Quando eu falei da igreja, o nome e tudo mais, aquilo veio, o homem mora depois de Montevideo ali. E vai estar aqui amanhã. Olha aí, tá vendo? Eu cheguei agora, viu, pastor? Olha aí, olha o peito estufado. Cheguei agora, pastor, já trouxe o cara. É porque eu quero dizer para você que eu entendi minha missão aqui. Aleluia! Eu vim me desdobrando dentro do Uber ali para tentar convencer o cara que está aqui amanhã, na linguagem dele. Porque é inadmissível. O homem e a mulher que não tem desejo de levar alguém para o céu é porque não está indo para lá. Isso aqui é um treinamento de líder, tá, gente? É um treinamento de líder. A gente fala tanto que Deus foi tão bom em nos trazer para essa terra, mas para quê? Se eu tinha o costume de ir lá no Brasil arrastar pessoas para a igreja, e por que aqui muda a visão? Se Jesus me escolheu e o ID de lá do Brasil é o mesmo da América, o que é que está faltando? É a minha responsabilidade de gerar outras ovelhas como ovelha. Aí eu penso: será que quem me escolheu está feliz com o que eu estou fazendo? Está orgulhoso com o meu chamado? Deus nos chama alicerçado em seu plano e seu propósito, e não fundamentado em nossas perfeições ou na falta dela. Nunca será sobre a gente, será sobre Ele e o que Ele quer fazer na vida do outro. Foi como a reverenda G falou aqui: é relacionamento, é pessoas. Um engenheiro passa anos estudando sobre engenharia. Um médico passa anos estudando sobre medicina. Um químico passa anos estudando. E nós que lidamos com pessoas não paramos para estudar sobre essa maior ferramenta que é outra pessoa. Porque tudo de bom ou de ruim que acontece, pastor, é entre pessoas.
Tem pessoas que entram na igreja e em vez de a gente fixar nela um DNA, a gente deixa nela uma marca. E muitas vezes ruim, porque eu já fiz isso por imaturidade. E ele fala aqui, que não é na minha capacidade. Seu chamado não é um final em si mesmo, mas deveria nos lançar para uma vida de respostas positivas à sua vontade para nós. Lindão, você tem o prazer e o privilégio de ser chamado por aquele que é o dono de todas as coisas. Pode passar, Samuel. Também escolheu Davi, seu servo, Salmo 78, 70 a 72, tá? Também escolheu Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel e sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. As pessoas não se tornam líderes estáveis e eficazes da noite para o dia. Então eu quero te dizer, fica tranquilo, a gente está aqui numa oficina. A gente está passando por um processo, Cada vez que a gente vem aqui é um ajuste diferente, é uma nota diferente, é uma direção diferente, é uma pastilha de freio, é um óleo de motor, é uma água para o retrovisor, isso aí é um processo constante. Pode ficar tranquilo. E quando vai acabar? Só quando o dono vier buscar. Enquanto isso, é constantemente. Existe um processo envolvido e precisamos entender os elementos essenciais desse processo. Nessa passagem aqui que nós lemos no Salmo, há 3 elementos chaves. Primeiro, Deus escolheu a quem? Deus escolheu a quem? Diga assim: Deus escolheu a mim. Deus escolheu a mim. Eu não sei se isso enche seu peito, mas enche o meu demais, viu? Deus escolheu a mim. A escolha é soberania de Deus. Não existe nada que você faça para Deus te amar mais e também para que Ele te ame menos. Foi uma escolha assim como Ele fez com Davi. Segunda coisa, Ele escolheu por quê? Aqui fala integridade. Davi tinha integridade na sua jornada. Esses dias eu tenho visitado algumas pessoas, eu tenho andado por aqui. Eu confesso que algumas vezes eu citei alguns nomes de alguém que eu conheci para aquela pessoa, porque no Brasil, quando você fala muito isso, gera uma conexão, né? Fulano, ciclano, oxe. E deixa eu te dizer, teve alguns que eu não deveria nem ter dito o nome, porque o semblante mudou quando eu falei o nome da pessoa que eu conhecia. Integridade. Aí sabe o que é que a pessoa associa? Você deve ser da mesma laia, deve ser do mesmo nível e do mesmo teor, caráter. Então, integridade, isso fala do desenvolvimento do caráter de Davi. E terceiro, aptidão de mãos, isso fala do trabalho feito com competência. Quando Deus chamou a Davi, Davi estava fazendo o quê? Alguns acham que ele estava deitado no pasto, na praia, como é o nome daquele lugar que eu quero muito ir, rapaz? Não, da neve. Achou que Davi estava lendo guitarra. Estava lá, não, irmão, ele estava com as mãos exercendo trabalho. A melhor coisa é quando Deus nos encontra e a gente está exercendo trabalho, exercendo a função, para que a gente possa estar todo dia qualificado. Lembre-se de 3 componentes: chamado, caráter e competência. É importante isso? O chamado, ele é único e exclusivo por Deus, amém? Agora o caráter é de quem? Senhor, muda o meu caráter. Quem tem que ter essa decisão é eu e é você. A mudança do caráter é o próprio Deus que vai nos ajudar, mas a gente que exerce isso. Para quê? Para que quando você possa andar e caminhar, você possa atrair em vez de expelir pessoas. Aleluia. Gente, vocês são os cabeças desse lugar. Meu Deus, que privilégio. Vocês são os líderes dessa casa. De Deus nós somos cooperadores. Imagina, Ele poderia ter chamado qualquer outro, mas escolheu a mim e a você. Olha o privilégio do que você está fazendo aqui. Estamos nos Estados Unidos,
mas Deus chamou brasileiros. Eita, Silva, muito obrigado, pastor. O galardão vai ser grande, viu? Você tem noção? Estamos na América, estamos nos Estados Unidos, mas quem toca isso aqui é você, brasileiro. Veja que privilégio. Estamos devolvendo para essa terra o que um dia ela mandou para o Brasil. Mas se não estivermos firmados na integridade, com mãos trabalhando, o que é que isso vai adiantar? Aí não é chamado, pastor, é psil. Já viu? Eu não atendo pro psil, não. Por quê? Eu tenho um nome, e o meu nome precisa ser chamado. Pode passar, Samuel. Vivemos em uma época de ceticismo e desconfiança, planos malignos, fraude generalizada. Será que está vendo isso mesmo? Falsidade ideológica, executivos corruptos, políticos enganadores, preconceitos brutais na mídia, programas esportivos que trapaceiam para alcançar um objetivo e escândalos de abuso na igreja, aparentemente tem se tornado tão comum em nossa cultura moderna que incidentes dessa natureza dificilmente vão nos surpreender. Chama a sua atenção? Não chama mais a minha, não. E a gente que tem família no Brasil, que começa a ouvir o que está acontecendo, a gente só fica dizendo assim, misericórdia. Mas é disso para pior. Nem chama mais atenção. Pode passar, Samuel. O mundo não será ganho simplesmente por bons sermões. Pessoas estafadas, cínicas, desacreditadas e céticas precisam desesperadamente ver crentes que personifiquem a integridade, demonstrem um caráter piedoso e incorporem o amor de Deus. Olha o que diz em Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. Em tudo seja você mesmo um exemplo para gente, ser exemplo para as pessoas. Para você ser um qualificado, você precisa ser no mínimo ser um exemplo daquilo que você quer que a pessoa acredite. Se eu sou uma pessoa que não falo a verdade, que eu não cumpro com a minha palavra, que não sou fiel nos horários, porque são pequenos detalhes, como a gente pregou quarta-feira, não são coisas grandes, não. As pequenas raposas vão destruindo grandes vinhas, são coisas pequenas. Às vezes é uma coisa que você falou, disse que iria fazer, se comprometeu e de repente você acha que não fez. Aconteceu algum problema, mas cadê a satisfação? Cadê o feedback antecipado? Porque imagina, olha o que a Max empregou de energia e tempo. Tempo é a saúde dela. Você concorda comigo? Tempo é a saúde dela. No momento que eu não venho, eu falto completamente com honra da vida que ela entregou para me servir. Imagina como estaria ela se ninguém hoje viesse para aquele momento que aconteceu ali. Percebe que o outro merece a nossa honra de consideração e respeito? Amém. E eu não estou falando só nos de casa, não, porque de casa fica até mais fácil. A gente sabe que ela tem uma criança, que a demanda dela é muito maior. Tem outros que eu não sei como é a vida, mas eu preciso honrar também. Por quê? Porque vai ser a resposta da minha identidade. Para que quando em alguma mesa a gente conversar e citar o nome, não seja mais uma mudança de semblante, mas é, rapaz, fulano, eu fiquei feliz hoje demais, eu sou pastor, aqui alegre. Esse rapaz que eu estava falando com ele, convidando ele para o culto lá de Montevideo, aí hoje ele me mandou uma mensagem, 2 semanas depois, do nada não, a gente ora para que Deus traga as pessoas. E meu telefone tocou, estava ele lá. Oxe, ele querendo ir para o culto hoje, fez uma cirurgia, está sem trabalhar e disse que hoje podia ir. Aí eu disse que hoje não tinha, que tinha isso aqui, comecei a falar da igreja. Foi quando ele disse: pastor Maurício? Oxe, rapaz, eu conheço, meu irmão, meu barbeiro, não sei o que, uma pessoa maravilhosa. Até comentei com ele: pastor, por que você não faz o culto pela manhã também? Porque às vezes de noite o pessoal não consegue. Aí até falou assim: agora com o senhor aí, pastor, vai ter culto pela manhã também, né? A igreja vai ter 2 horários. Eu disse: eita glória! Olha o que é que o ímpio, não vou dizer o ímpio não, porque eu não conheço nem ele, né, pastor? Não sei se ele é ímpio, se não é. Mas olha o que é que o povo fala: rapaz, que tem outro culto. E vai ter esse tempo mesmo, que nós vamos ter mais de um culto. Olha a sede das pessoas. Então nós que somos o time de frente, eu estou me colocando também aqui, porque todo mundo que prega nesse microfone principalmente tem que ser o maior exemplo. Amém. Microfone não é poder não, é serviço. Amém.
é serviço. Então, quando a gente pega nisso aqui, a gente tem que transmitir essa vida, esse poder e esse exemplo. Vê o cara todo animado, aí vai estar aqui amanhã. Disse pastor o barbeiro, eu quase dizia assim, é mentira sua, porque quando ele mandou a foto, olha a barba dele aqui assim, né? Mas a culpa não é dele, não é do pastor, não é dele que não vai lá cortar. Mas ele ficou totalmente assim, disponível para vir. Por quê? Conhece. Vamos ser sinceros, se o histórico não fosse bom, você acha que ele ia querer pisar? Quer dizer, vixe meu Deus, ele ia dizer assim, vixe Maria, é ele. Na hora ia dizer, vou-te. Não, vou-te. Mas graças a Deus que nós temos um anjo da igreja que tem buscado cada vez mais na sua caminhada viver uma vida íntegra. Amém. Porque sabe que o maior testemunho não vai ser pregar a palavra, mas a vida que vive sendo a maior palavra. Amém? Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. Então, se está fazendo o que é mal, não é exemplo, tá, gente? É um exemplo negativo, mas para os de casa não é. No ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados, para não poder falar mal de... Porque quando nós fazemos alguma coisa de errado, mentimos, somos trapaceiros, enrolamos alguma coisa assim, e nós falamos que é crente, não é você às vezes que é julgado. Fala, o pessoal daquela igreja é tudo mentiroso. Percebeu que as pessoas generalizam tudo? Fulano daquela igreja é, vixe, fulano dali não presta para nada. Conheço um pessoal dali que não serve para nada. Ele generaliza todo mundo, ele engloba todo mundo, todo mundo mesmo sabe. Então ele coloca aqui, ó, irrepreensíveis. Por quê? Para que aqueles que se opõem, que querem falar mal de você. Eu falei uma coisa pro pastor assim que eu cheguei aqui. Eu falei, pastor, eu e a Alessandra, há uns anos atrás, decidimos, de tanta coisa que a gente viu acontecer de pessoas, de igreja, a gente passou muito tempo de igreja, gente, é muito tempo de igreja e outros ministérios. E a gente vê muita coisa, muita mentira, muita fofoca. E eu disse assim para ela, a gente vai viver de tal modo a nossa vida, a partir de hoje, que para falar mal de nós, vai ter que mentir. Nós vamos viver de tal forma, que para falar mal de nós, essa pessoa ela vai ter que mentir. É uma decisão, é me qualificar todo dia. Porque nós somos cartas vivas. Aonde eu passo, a Bíblia fala que nós estamos rodeados de tão grande testemunha. Então é todo mundo só assim, pastor, o tempo todo, sabe? E às vezes nem fala se é crente ou não, ele fica só analisando você no jogo, né? Ontem a gente teve jogo de futebol lá, ele deu um show, né? Doado também está aqui e tal, mas até o pessoal fica de fora só olhando. E aí, será que vai sair um palavreado? Será que vai sair uma discussão? Não pode, fica só aqui observando, ó. Aí a gente vai, joga certinho, faz tudo que tem que ser, saiu de lá na paz. Foi um exemplo. E aí eu recebi um áudio hoje do cara lá que estava dizendo, cara, obrigado por ter trazido o pessoal, viu? Todo mundo gente fina, e o melhor de tudo, todo mundo cristão, ninguém falou palavra errada lá, ninguém falou. Olha o que o cara me mandou de áudio dizendo, agradecendo. Aí a gente mais uma vez impregnou. Teve que ser na igreja? Não. Foi aonde? Fora dela. Porque aqui é muito bom, irmão. A gente bota uma roupa e às vezes, muitas vezes a roupa que eu colocava enfeitava, eu enfeitava também meu caráter. Mas fora é outra história. Vamos lá? Pode passar, por favor. Se vamos exercer uma influência da parte de Deus em nossas igrejas, lares, vizinhanças e no local de trabalho, o desafio é o mesmo. Nossa vida terá que refletir as virtudes da nossa mensagem. O maior desafio da liderança espiritual não é estar apenas em saber as palavras certas a dizer ou as coisas certas a fazer, mas está em se tornar a pessoa certa. Diga, eu sou a pessoa certa neste lugar certo. Eu sou a pessoa certa com o meu chamado certo para este lugar. Toda a sociedade espera que as pessoas encarregadas de responsabilidades importantes sejam qualificadas. Pergunta: você iria a um médico que não está qualificado? Você voaria em um avião cujo piloto não tem qualificação nenhuma? Você iria querer um mecânico trabalhando em seu carro se ele não fosse qualificado? Então como é que você quer tratar as pessoas que entram aqui sem qualificação? Abra aí, por favor, em Provérbios 22, 29, alguém com uma fala forte. Leia pra gente, Provérbios 22, 29, por favor. Ah, é? Pronto, vamos lá.
Deixa eu pegar aqui o meu celular. Espera aí. Provérbios 22, 29. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Ou diligente? Você já observou uma pessoa diligente no que faz? Você já encontrou alguém que você fala assim: uau, caraca, como ele faz bem o trabalho dele? A Bíblia fala que essa pessoa, ela será promovida e colocada diante de reis. Você quer estar diante de reis? Precisamos fazer o que nós fazemos todos os dias com excelência. Aleluia. Sem ser meia boca. Isso não é só no trabalho não. Se eu tenho uma obra na igreja, se eu sou da pessoa que dou as boas-vindas, boa noite, o meu sorriso tem que ser o melhor sorriso que a pessoa encontra quando ela pisar naquela porta. Se eu sou da diaconia, eu tenho que ser a pessoa que mais tem o interesse de servir. Eu convidei uma pessoa uma vez para a igreja, um pastor, e de repente a pessoa que estava lá na diaconia, em uma igreja aí que a gente foi, não estava tão qualificada. Esse pastor, ele tinha perdido quase a igreja dele toda na pandemia, e ele estava querendo se reestruturar, né, voltar, e eu vi que era uma grande oportunidade dele e a família dele ser ajudada. E aí o que acontece? Nessa igreja, a filha dele, eles foram visitar lá a igreja, e a gente botou num lugarzinho legal, mas a filha foi lá abrir um biscoito, e de repente o diácono chegou e quase que engolia a menina, porque não podia abrir um biscoito ali naquela hora. E ele continuou, mas no outro dia ele mandou uma mensagem: amigo, muito obrigado pelo cuidado e pelo zelo por mim, mas aquele é um lugar que eu não volto mais. Estamos falando de uma família completa que não estaria mais ali. E o quanto essa família completa impactaria outras famílias. Que pense, é um homem que já tem um chamado à excelência. A gente precisa entender o nosso lugar, a gente precisa se qualificar. Se pessoas como essas que eu citei aqui, médicos, piloto, mecânico, não param em momento algum de se qualificar naquilo que eles executam, que são coisas naturais, e eu e você com as coisas espirituais de Deus, em qual momento a minha qualificação vai parar? Não existe. Porque não existe ninguém igual a alguém na igreja. Não, fulano é igual a fulano, sempre vão ser pessoas diferentes. Como a gente falou, é afiando um ao outro. E eu preciso então estar mudando sempre a minha fase, o meu estágio de conhecimento, para que eu como líder possa estar preparado para receber. Porque, gente, esse treinamento aqui do qualificados é para toda igreja. Só que nosso pensamento foi: se derramarmos isso sobre a liderança, fica mais fácil da liderança derramar sobre a igreja. Porque imagine aqui, o pastor Marcão é responsável pelos homens, então é mais fácil ele receber agora e derramar tudo que ele está recebendo sobre os homens lá no trabalho dele, na equipe. Do louvor, o pessoal do louvor derramar sobre o pessoal que não está aqui. Não são líderes, não estão aqui, mas estão abaixo de vocês, e vocês conseguem aplicar isso sobre eles. Começam a ver que a igreja vai tomando uma proporção gigantesca, quando menos perceber, todo mundo está ligado ao qualificado. Aleluia. Vê para aí que coisa fantástica. Porque nem todo mundo pode ser líder, pastor, mas o liderado merece receber do líder o que ele recebe de excelência, mas ele precisa estar qualificado para isso. As pessoas que vão vir lá para ajudar a servir, junto com a Max, as pessoas vão começar a perceber, e ela vai impregnando o que ela está recebendo aqui para eles. É uma voz ecoando. Porque imagina se fosse a responsabilidade do pastor ter que fazer tudo isso com a igreja. Nós somos o time de frente, nós somos a elite. Nós somos os 300 desse lugar, que vamos desbravar muitos outros lugares. Pode passar, Samuel, por favor. O que a frase "Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados" significa para você? Você está com o seu celular aí? Abre o teu bloco de notas. Responda essa pergunta para você. O que a frase "Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados" significa para você? Segunda coisa, o que as palavras de Jesus
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Significa para você? Terceira pergunta: você acredita que Deus o chamou para ser dele e estabeleceu um plano para a sua vida antes de você nascer? Como você acha que tem feito no sentido de descobrir esse plano? Como você acha que tem feito no sentido de cultivar integridade e habilidade para facilitar a expressão desse chamado? Quarto, a Bíblia diz: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quão consciente disso você está quando pensa acerca de si mesmo? E quinto, qual é a principal revelação que você obteve a partir da leitura desse capítulo? Então todos vocês estão lendo o livro ou escutando o livro. Então essa primeira fase do capítulo, que é o capítulo 1, fala sobre Deus chama e eu respondo, mas sou obrigado a responder? Até porque Deus não nos chama por obrigação, é um chamado e você aceita ou não, ok? Só que se você é chamado, existe um propósito para você executar e seguir aqui. Aí você lembra de Eliseu quando foi chamado? Ele decidiu fazer algo. Eliseu foi chamado e disse: espera aí, a primeira coisa é queimar tudo que eu tenho. Para quê? Para não pôr em risco o plano A, que o plano A era seguir. E quando é que o plano A não dá certo? Quando a gente tem o tempo todo, pastor, um plano B. Eu tenho um plano B. O meu plano B é fazer o A dar certo. Ah, se não der certo lá na igreja, naquilo que eu estou sendo chamado da liderança, eu saio e faço outra coisa. Amigo, qual é o plano A? Eu saio. Eliseu queimou tudo, fez um churrasco com tudo que ele tinha, e depois do churrasco ele serviu. A primeira coisa que ele tem que fazer é servir. Diferente de Pedro. Pedro, em vez de queimar a rede, guardou a rede em casa. Aí em João capítulo 21, na primeira dificuldade que Jesus morre, o que é que Pedro faz? Volta para pescar e chama os outros. Olha a diferença de quem queima e olha a diferença de quem guarda. Quem queima diz: eu não volto mais. Tem que dar certo, é plano A. Quem guarda na manga, fica esperando o negócio apertar, pastor, para dar um pulo para outro lugar. Quantas pessoas já passaram por aqui e estão em outra igreja? Por quê? Porque o negócio apertou aqui. Mas apertou para quê? Para crescer. Aí é mais fácil ela fazer o quê? Plano B. Fui! Partiu! Porque já tinha plano B na cabeça. Se ali não der certo, eu vou para outro lugar. E elas vão continuar passando, porque sempre tem um plano B. Qual é o plano A? Eu fui chamado. Para quê? Para que eu vá. Vá o quê? Dê fruto. Então o negócio pode apertar, não pode ser, eu queria tanto ser isso, o cantor, o pregador, o evangelista. Cara, segue o teu propósito. E até enquanto não chega ao teu lugar, vai caminhando. Porque a igreja é um lugar de impulsionar, não é de enterrar ninguém não. Aleluia! Samuel, o vídeo agora, né? Solta aí, meu irmão, por favor. Você quer apagar aqui não, né? Pega a sua segunda posição com o Bowman, o terceiro. Os pilotos já vão fazendo ali as suas paradas. Opa! Eu acho que não trocou. Acho que não trocou, hein? Ih, rapaz! Não trocou. Acabou com isso. Meu Deus do céu! Já era. Fim de prova pra ele. Isso é uma coisa que dá punição, tá? Pode dar punição. Ainda mais que ele parou no pit do outro. Ele parou no pit de quem aí? Da Bess? Austin Dillon. Do Dylan. Do Dylan? Não, acho que não é do Dylan, não. Do 19 que já abandonou. Chase Briscoe. Exatamente. Deu sorte de parar aí. Muita aí, sorte. Eles vão trocar, eles vão bacana. Olha que legal. Eles vão trocar o pneu dele. Eles vão fazer isso mesmo? Estão fazendo. Eu nunca vi isso. Nossa, nunca vi legal, cara. Sensacional, cara. Você entendeu o que aconteceu, gente? Em uma corrida, e nós estamos em uma corrida todos os dias, e cada um tem o seu lugar para chegar, amém? Só que nessa corrida, um carro parou para o pit stop para poder trocar os pneus, e ele fez a sua parada. Só que o pit stop ao qual ele parou não pregou o pneu como deveria, e quando ele saiu desse pit stop, e ele estava em segundo lugar já, buscando o primeiro, o pneu soltou, e o carro começou a ir embora. Ali a corrida já tinha acabado, como os comentaristas começaram a falar. Terminou para ele, acabou para ele. Só que aí ele foi se arrastando e parou 3 pit stop depois. De quem? Do concorrente dele lá, que estava na corrida. E aí que foi que o concorrente fez? Perdeu o boneco, perdeu. Não.
pessoal pulou da arquibancada e decidiu colocar um pneu, mesmo não sendo da equipe deles. É isso que nós somos aqui nesse lugar. A gente não está aqui para concorrer, não, está para colocar o pneu do outro. A gente não está aqui para ficar achando ruim se um quer aparecer ou quer. Não. A nossa função é não deixar o outro perder. A nossa função é que o outro também ganhe e não saia da corrida. Quantas igrejas estão perdendo pessoas porque elas ficam disputando, um querendo que o outro saia da corrida, um querendo que o outro saia do processo, um querendo que o outro saia do crescimento. Por quê? Porque acha que nessa nossa jornada aqui embaixo a gente é concorrente. Não é, amigo. O propósito é individual para cada um. O que ele desenhou para mim não cabe para você, mas eu quero te dizer, você é importante para que eu chegue no meu propósito. Você é parte fundamental para que eu consiga chegar no meu propósito. Mas você não é minha concorrência, você é minha junção. Olha ali o concorrente, foi lá e colocou. Gente, como é mais fácil o mundo se compadecer do outro do que muitas vezes nós, que somos do povo de Deus, cara feia, bico pro outro, indiferença. Se eu vou para a igreja tá tudo certo, e o mundo que se dane. E pessoas sedentas aí fora querendo uma palavra, querendo um aconchego, um abraço, dizer traz para perto. O que eu mais escutei quando estava vindo para cá, cuidado, viu? Confia em ninguém não, aquele país é um querendo engolir o outro. Mas eu não engulo. Mas eu não vou engolir. Então quem vier para mim vai receber o que eu dou. Porque, meu amigo, eu nunca vi você espremer uma garrafa de coca e sair Fanta. Nunca vi você espremer uma garrafa de suco de uva e sair água. Só sai o que tem dentro de você. Quando espremer, eu vou liberar o que eu tenho dentro. Então se eu tenho dentro é comunhão, é amor, é unidade. Quando me espremer, pastor, eu não vou cuspir outra coisa não. Vai sair o que eu tenho por dentro de essência. Então de repente esses outros que fazem isso é porque nunca tiveram a essência que deveria. São aquela videira que não tem fruto nenhum, só tem folha. E aí foi a única coisa amaldiçoada, foi isso. Cara, quando eu vi esse vídeo eu fiquei, meu Deus do céu, que lição para minha vida. O cara não tinha nada a ver, Alexandre, com o problema dele. Era um a menos na corrida, é um a menos na concorrência. E o povo olhou, e interessante que até os comentaristas disseram, perdeu, acabou para ele. Acabou como? Depois você assiste esse vídeo, depois você coloca lá no grupo, pastor. Quando colocou a roda no carro, que ele saiu, você precisa ver a alegria e a vibração dos comentaristas, dizendo, eu nunca vi isso. Imagina o mundo dizer pra gente assim, eu nunca vi isso. Que amor é esse? Que cuidado é esse? Que zelo é esse? Que igreja é essa? Eu nunca vi isso. Imagina, eu nunca vi isso. É o que eu quero mais ouvir aonde eu passar. Eu nunca vi esse comportamento não. Meu Deus do céu. Rapaz, eu nunca vi uma postura dessa. Meu Deus do céu. Eu nunca vi um zelo como esse e um cuidado. Meu Deus do céu. Eu nunca vi isso. Essa frase está muito forte no meu coração. Eu nunca vi isso. A gente é junção. Tem uma frase que eu aprendi, eu sempre falo, é que entre eu e o meu milagre sempre vão existir pessoas. É uma jornada. Então, gente, nós temos o privilégio de ser o time de elite desse lugar, desse ministério, dessa grande obra que será uma referência nesse país. E imagina daqui a 5, 10 anos, quando nós tivermos mais de 5, 6, 7 igrejas na América, e saber que tudo surgiu daqui, de quem? Dos improváveis. Dos qualificados foi, por quê? Porque Deus decidiu trabalhar e nós decidimos dizer, pode vir, Senhor. Olha a pedra que nós vamos colocar aqui nesse lugar, quando a gente começar a ver o crescimento. Porque as pessoas não vão surgir da terra, pastor, elas vão sair de algum lugar. E vão sair da onde? Vão ser geradas. Quantos daqui vão ser gerados para abrir igreja em outros lugares da América? Mas vão sair da onde? Daqui, ó, dessa gestação. E você faz parte desse parto. Meu Deus do céu, você tem noção disso, amigo? A gente vivenciou a transição do Campo Grande, Verbo Campo Grande, pastor Cristiano Arcoverde. Nós éramos da igreja menor e nós tivemos a oportunidade de vivenciar a transição para a igreja maior, que é o que é hoje. E quando nós voltamos lá toda vez, nós olhamos assim, meu Deus, cada adolescente e jovem que nós éramos líderes, olha para ali agora, os pregadores,
A Lisa mesmo, missionária, rapaz, pregando tudo que é lugar. Eu disse, meu Deus do céu, a gente ajudou tanto a caminhada dela. E ela, gente, quão alegria isso dá pra gente. Você tem noção do que você vai ficar, você vai olhar assim e dizer, meu Deus do céu, eu pude somar naquela vida ali, ó. Tá vendo ali aquele pregador? Meu Deus do céu. E quando ele estiver pregando melhor do que você, melhor do que eu, vibre e diga, meu Deus do céu, rapaz, que alegria. Por quê? Porque nós entendemos que Deus nos chamou e a nossa função só é contribuir para que esse chamado aconteça. E tá aí, ó, um exemplo que nós vimos. O carro estava ali, tinha tudo para perder, e o mundo vai dizer isso para as pessoas que estão aí fora: você perdeu, não tem mais chance, não tem mais jeito. Aí Deus vai usar eu e você para entrar nessa vida e dizer, olha, eu quero te dizer, vai se resolver agora. Como assim? Eu vou te ajudar, eu vou somar com você. Depois que eu mandei o vídeo pro pastor lá, pro cara lá, meu e do pastor ali atrás, ele disse, agora não tem mais desculpa para eu não ir. Se não tem mais não. Olha o impulso que ele sentiu. É isso que nós somos aqui, somos plataforma de lançamento. Aleluia. Você é uma plataforma de lançamento de pessoas extraordinárias. Aleluia. De repente você não vai ganhar 1000 pessoas para Jesus não, mas você vai ganhar uma que ela vai ganhar 2000, 5000. Aleluia. Pensa no cara que ganhou o Billy Graham para Jesus. Você sabe quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Você sabe quem foi? O porteiro. O porteiro. Não foi o pregador, foi o porteiro. Que Billy Graham e o amigo foram lá para um culto, não tinha espaço na igreja. Eu acho que o diácono ficou bicudo, de cara feia, chegou atrasado, tá lotado. O porteiro viu aquilo ali e correu e disse, ei, o que foi? Eu tenho 2 lugares para vocês. Eu não sei quem ele tirou do banco, porque estava lotado, não tinha lugar para ninguém entrar. Ele simplesmente saiu, porteiro, olha para ele, o porteiro saiu, foi lá e trouxe Billy Graham e o amigo, botou sentado lá, que não sabia que era Billy Graham. Tô falando Billy Graham, estava lá. Olha Billy Graham, olha o que aconteceu, porque um porteiro decidiu ser qualificado naquilo que ele estava fazendo. Como porteiro não é dizer que não tem vaga, como porteiro é acomodar o máximo de pessoas que eu puder. Aleluia. Ele deve ter chegado, pastor Marcão, para alguém que já estava antigo e disse, homem de Deus, dá um espaçozinho aí que tem gente nova querendo conhecer. Aí recebeu, ó. Aí imagina um galardão desse porteiro lá no céu. De repente só ganhou 2, pastor, só ganhou 2, porque foi Billy Graham e o parceiro dele de cruzadas, né? Porque ficaram juntos lá, conectados. Só os 2, imagina que só foi os 2. Olha o efeito que ele criou no céu. Um porteiro, precisou ser o pastor? Precisou ser o evangelista da igreja? Só precisou ser o porteiro. Mas fazendo o quê? O que tinha que se fazer com excelência. Sabe quando eu e você vai impactar esse mundo? Quando o que nós fomos chamados para fazer na igreja, nós fizermos todos os dias com excelência. Aleluia. Quando tocar na bateria, eu faço com excelência. Quando pegar o microfone, eu faço com excelência. Quando for pregar, eu faço com excelência. Quando for para organizar a cadeira, eu faço. Quando for para ficar na mesa de som, eu faço com excelência. Isso vai impactar, por quê? Porque excelência tem cheiro. Assim como falta de excelência ou desorganização fede também. Chega num lugar bagunçado, geralmente sempre tem fedor. Mas esse lugar tá fedendo. Sei o que é? É a bagunça, é o suor. Excelência também tem cheiro, aroma suave. E as pessoas também sentem isso. Rapaz, esse lugar aqui é diferente, meu Deus do céu. Meu Deus. Isso é o que nós temos para aprender na nossa jornada. Então nesse capítulo 1, eu pude tirar essas lições. Terminou aí, né, Samuel? E essas reflexões você tem no livro, dá um print, mas eu não sei se você fez enquanto estava lendo o capítulo 1, se você respondeu essas reflexões. Volta lá na reflexão, por favor, Samuel. Pronto, aí. Se você quiser, bate uma foto disso aqui. E eu quero te convidar a você, quando chegar em casa hoje, antes de você dormir, responde essas 5 perguntas. Foi importante, hoje eu parei para responder. Eu confesso que eu já tinha dado algumas respostas no passado, mas hoje, para mim, essas respostas acabaram saindo um pouquinho diferentes. De repente, pela nova estação. E você, de repente, está vivendo a nova estação. De repente, você leu no passado, em outro lugar, em outro país, agora você está aqui. E essas respostas podem ter um peso agora diferente, porque você está entendendo e crescendo. Amém, gente? Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Reverenda, com a senhora aqui, muito obrigado mais uma vez.